Vamos começar a resolver o primeiro exercício sobre ciclo termodinâmico de compressão. O enunciado do exercício diz: calcular a eficiência volumétrica teórica de um compressor alternativo monocilíndrico de simples efeito que comprime uma mistura de gases com razão de compressão RC igual a 3,1 e clearance de 18%. Utilize a equação teórica para o cálculo da eficiência volumétrica. O expoente adiabático da mistura de gases é considerado constante igual a 1,274. A partir do enunciado do exercício, então, temos como dados a razão de compressão, que é igual a 3,1, o clearance, que é igual a 18%, e a constante adiabática, que é igual a 1,274 de uma mistura de gases. Nos pede para calcular a eficiência volumétrica teórica. Lembrando que o clearance é igual ao espaço livre ou a folga que se encontra entre o pistão, na sua máxima compressão, e a parede das válvulas. Bom, então estamos frente a um compressor alternativo monocilíndrico com seu pistão, uma haste, o cilindro, uma válvula de admissão e outra de descarga, e posicionamos dois limites muito importantes que definem o percurso do pistão, que são o volume morto, cujo espaço entre ele e a parede externa à direita, onde se encontram as válvulas de admissão e de descarga, são considerados de volume morto, e um limite inferior que será a máxima retração do pistão. Em todo o processo de compressão, então, precisamos da aspiração do gás através da válvula de aspiração, através do processo de retração do pistão. O pistão atinge seu posicionamento mínimo e depois começa o processo de compressão, onde a válvula de admissão se fecha e a válvula de descarga se abre. Podemos identificar em um processo de compressão, então, 4 processos ou etapas. A primeira etapa é definida como etapa de admissão, a segunda é a etapa de compressão, na terceira é a etapa de descarga e a quarta a etapa de expansão. Verifique que somente na etapa de admissão e na etapa de descarga, tanto a válvula de admissão e de descarga se encontram abertas. Na etapa de compressão e de expansão, ambas as válvulas se encontram fechadas. Quando levamos esses processos para um diagrama pressão versus volume, identificamos que a etapa de admissão corresponde à etapa 4.1, que acontece a uma pressão constante definida como pressão de admissão. Depois, as válvulas de admissão e de descarga se fecham e passamos para a etapa de compressão 1.2, onde a pressão se aumenta de PA até PD, que é chamada de pressão de descarga, e ao se atingir a pressão de descarga, a válvula de descarga é aberta e começa o processo de descarga, que é a etapa 2 e 3. Após o pistão atingir a sua máxima contração, a válvula de descarga se fecha e começa o processo de expansão daquele volume de gás que ainda permanece no cilindro, que é definido como V3 ou, por convenção, V0, que não é nada mais do que o volume morto. Então, aqui não há nenhuma admissão do gás, e simplesmente o gás que se encontra dentro do cilindro é expandido até sua pressão cair da pressão de descarga até o valor da pressão de admissão, onde a válvula de admissão se abre e retomamos o processo de admissão em um ciclo contínuo. A eficiência volumétrica é definida como a razão entre o volume aspirado sobre o volume deslocado. Identificamos o volume aspirado como sendo o volume da etapa de aspiração, ou seja, da etapa 4.1, e o volume deslocado como sendo o volume que percorre o pistão desde sua máxima retração até sua máxima compressão, ou seja, de V1 até V3, que é o que por convenção é definida também como V0. Para o cálculo da eficiência volumétrica, então temos como dados do enunciado a razão de compressão 3,1,
o clearance 18% e a constante adiabática da mistura de gases 1,274. Sabemos então que existe uma equação conceitual para a eficiência volumétrica, que diz que a eficiência volumétrica é igual ao volume aspirado sobre o volume deslocado. Isso expressado em fração, ou também em percentagem. Simplesmente multiplicamos essa razão por 100. Mas também temos uma equação teórica, que não considera esses dois volumes, sino considera outras variáveis, como por exemplo o clearance e a razão de compressão, além da constante adiabática. Então, só para lembrar, o clearance é definido como a razão entre o volume 0, o volume morto, ou também volume 3, sobre o volume deslocado. E se ele for expressado em percentagem, deverá ser multiplicado por 100. Já a razão de compressão é a razão entre a pressão de descarga sobre a pressão de admissão. Voltamos para o nosso diagrama e observamos que a razão entre este pequeno volume, que o volume, o espaço que fica entre o pistão quando atinge sua máxima compressão, o seu máximo deslocamento, e a parede onde se encontram as válvulas de descarga de admissão. Isso então é definido como volume zero ou volume morto. E o clearance é a razão entre esse volume e o volume deslocado. Então, por convenção, definimos que V3 é igual a V0. A razão de compressão não é nada mais do que a pressão de descarga sobre a pressão de admissão. Todo o processo de compressão adiabático opera em duas pressões. A pressão de admissão, que é a pressão onde o gás é introduzido através da válvula de admissão, e a pressão de descarga, que é a pressão na qual o gás é comprimido pelo pistão até uma dada pressão de projeto do compressor, a partir da qual a válvula de descarga se abre e permite descarregar o gás comprimido. Então, voltando à equação teórica da eficiência volumétrica, temos que o valor do clearance é 18%, mas aqui deverá ser usado como fração, ou seja, 0,18. Temos que a razão de compressão é 3,1 e temos que a constante adiabática da mistura de gases é 2,274. Substituindo esses valores na equação da eficiência volumétrica, obtemos um valor de 0,75. O que significa este valor? Observando melhor o nosso compressor cilindro-pistão, verificamos que há determinadas posições do pistão que permitem nos relacionar o volume aspirado e o volume deslocado. O volume morto é a posição máxima que o pistão atinge, deixando uma pequena quantidade de volume de gás aqui dentro. A partir desse momento, o pistão se retrai. Quando atinge o volume 4, a pressão cai o suficiente para que a válvula de admissão se abra e permita a aspiração do gás. A partir desse momento, o pistão continua se retraindo, mas desta vez aspirando uma quantidade dada de gás, até atingir a posição mínima de retração. A partir desse momento, o pistão começa seu retorno de contração, se deslocando desde V1 até V0, o que é definido como volume deslocado. O volume deslocado é considerado como 100% e o que foi calculado é a eficiência volumétrica, ou seja, a percentagem do volume total que pode ser percorrido pelo pistão que é utilizado para aspirar o gás. Ou seja, 75% desse volume total é utilizado para a etapa de aspiração com respeito ao 100% do volume que o pistão se desloca desde sua retração mínima até sua compressão máxima. Como podemos ver então aqui, o volume aspirado sempre será menor que o volume deslocado.